Cara, a gente está muito feliz que você está aqui hoje, porque você tem números incríveis nas redes sociais. A gente está falando de mais de 8 milhões de seguidores no Instagram. No canal YouTube tem mais de 2 milhões. Enfim, os seus vídeos são case. Você tem 47 livros. É um homem que produz best-sellers, assim. É muito popular e não necessariamente você teve que rever o seu conteúdo conceitual ou deixar de ser tão inteligente e complexo como pede a doutrina da filosofia. Então, qual que é o seu segredo para conseguir disseminar um conteúdo tão incrível com tanta popularidade? Partindo do dia a dia das pessoas para chegar a algo que seja mais elevado. Partindo daquilo que é o exemplo do cotidiano, fazendo com que alguém, ao lidar com um tema filosófico, ele se aproxime e que não seja estranho no ponto de partida, e que depois, pouco a pouco, eu vá adensando, colocando ideias que possam ser um pouco mais sofisticadas, mais eruditas. Por exemplo, quando Heráclito, um pensador do século VI, antes do Cristo no calendário comum, ele diz, nenhuma pessoa toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque quando você volta ao rio, nem ele é o mesmo e nem você é a mesma pessoa. Essa é uma ideia compreensível. Eu posso falar sobre mudança trazendo Heráclito. Eu posso assustar a pessoa com Heráclito. Eu posso fazer com que ela tema Heráclito. Eu posso fazer com que ela tenha afeto. Dependerá da minha abordagem. Eu posso fazer isso com Aristóteles, posso fazer com Descartes, posso fazer com Platão. Ora, eu posso trazer Platão para o dia a dia quando ele lembrava que nós precisamos cuidado, porque a vida é muito de simulação. Não dissimulado apenas, mas de simulação. Tem coisas que a gente vê que não necessariamente são desse modo. Ele traz isso na sua obra, né, A República, quando ele fala do mito da caverna. Por que Platão deve chegar às pessoas? Porque ele pensou o mundo de um jeito muito especial. Como é que eu faço para trazer alguém para Platão? Dizendo, você precisa pensar na concepção ontológica e o paroxismo do realismo clássico. Isso afasta. Eu posso chegar a isso e preciso, mas isso é o ponto de chegada, não o ponto de partida. Por isso, entre aspas, o segredo é o modo da aproximação e o convite que a gente faz. Marilena Chaui, uma das nossas maiores pensadoras, tem um livro delicioso chamado Convite à Filosofia. Olha que nome bom. Convite à Filosofia. Você chama e diz, vem comigo. Vem comigo. Aliás, vou usar para ser sofisticado, a expressão em latim é vademecum. Vademecum significa vem comigo. Tá. Quem tem mais idade, o que não é o teu caso e nem na plateia, mas pessoas que estão nos assistindo, se lembram o quanto que Goulart de Andrade, sim, um dos nossos maiores jornalistas, eu lembro dele. O mote dele era vem comigo. Então, na filosofia, vem comigo. Venha, atenção, pensar nisso, não é pensar isso. É pensar nisso. Tá. Isto é, refletir, meditar, ter a cabeça livre, não admitir que alguém retire tua autonomia de reflexão. Isso aproxima. Dá certo? Uma parte do tempo, sim. As pessoas hoje em dia, tem muita juventude aqui, tem muitos jovens. Nós, jovens, vou me incluir, temos capacidade de absorver esse conhecimento tal qual ele foi escrito? Ou é preciso que alguém dê uma codificada absolutamente 2022 para nós? É claro que nós só conseguimos nos aproximar daquilo que não é o nosso hábito, tal como eu, se eu for ler um texto de física, se eu for estudar alguma coisa no campo da biologia ou da mecânica, eu preciso de alguém que seja curador ou curadora do que eu vou fazer. Tal como quando a gente chega num museu, alguém já organizou de alguma maneira aquilo, tal como um programa como matéria-prima, ele tem um roteiro. A pessoa não te obriga a seguir exclusivamente aquilo, mas ela te apresenta cenários como esse que nós estamos circulando. Por isso, alguém que vá caminhar na filosofia precisa, sim, de alguém que auxilie a fazê-lo. Não que diga, vá por aqui, mas arrisque essa perspectiva, quem sabe isso pode te conduzir. Eu, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu decidi que eu ia fazer filosofia. Aliás, eu entrei no convento depois de entrar na filosofia, e não na sequência. Eu não fui seminarista, porque o seminário é quem está na educação básica. Eu já entrei adulto, vivi a vida conventual monárquica, né? Monárquica, não, monástica, às vezes monárquica, né? num convento da Ordem Carmelitana Descalça, né? E foi para mim uma experiência magistral, né? De meditação, de estudo. Mas o mais bonito foi que no convento
enquanto eu fazia filosofia, não só eu tinha atividade manual com as mãos, a gente tinha que fazer o próprio alimento, cuidar, né, da plantação, cuidar daquilo que era a higiene e limpeza do local, como eu tinha que sentar várias vezes ao dia para estudar. E é claro que eu tinha que ter um mestre ou uma mestra que pudesse me auxiliar. Alguém que dissesse, comece por aqui, talvez evite dar esse passo, cautela, né, para não tropeçar em algo que nesse momento esteja além da tua capacidade. Então, sim, é possível que num mundo apressado a gente pare em algum momento e seja capaz de fazer um passeio por coisas que sejam prazerosas. Quando alguém chega até mim e diz, você pode me dar uma dica de por onde eu começo? Eu digo, olha, leia Fédon, de Platão, que relata o tempo de Sócrates enquanto ele aguarda o momento de executar-se. Sócrates foi condenado ao suicídio. Platão escreve um diálogo chamado Fédon, que trata dos 30 dias que Sócrates aguarda o momento em que ele terá de tirar a própria vida por condenação das autoridades. Nesse tempo, Sócrates diz o tempo todo, eu não temo a morte, porque meu corpo é mortal, mas eu tenho uma parte em mim que é imortal. Ora, esse texto Fédon é inacreditável. Alguém que caminha por ali ou vai na obra O Discurso do Método, de Descartes, que introduz a noção da dúvida metódica, em que você duvida não pela mera dúvida, mas para ter mais certeza, ou você passeia por algumas coisas escritas, né, por Nietzsche. Já imaginou, Rafael, quando Nietzsche escreve, quando você olha para o abismo, ele olha de volta para você? Essa ideia nos faz até recuar um pouco. Então, eu não posso, de modo algum, imaginar que uma pessoa seja incapaz de fazê-lo. Mas eu também não posso supor que só porque alguém está com vontade de estudar filosofia, ele mergulha num texto do Kant e aquilo não. Exige dedicação, exige por muito tempo um esforço, exige humildade para saber trabalhar com um dicionário ao lado para poder compreender. Tudo aquilo que acaba honrando. Mas como a gente termina ao texto e gosta daquilo, ao terminar, dá um prazer imenso. Não sei se você se lembra, na educação básica, quem está aqui conosco também ou nos assiste, quando você pegava um teorema, né, para poder decifrar em matemática ou geometria, que no primeiro momento você não conseguia de jeito nenhum, e depois de um tempo, na hora que você conseguia que dava certo, ou quando você pegava uma equação de segundo grau e que você resolvia, a gente até parava e olhava para aquilo com um certo A gente resolvia gosto. essas equações? Resolvia. Tá. Alguns, né? Não, Alguns, outros não. Não foi meu pessoal forte. da área de filosofia resolvia. Muito bem. Não resolvia certo, mas resolvia. Eu só lembro do B2 menos 4AC, que não ficou. Isso aí é a fórmula de cálculo da raiz do delta. Essa é grande delta. Exato. Muito bem.